Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 16 de fevereiro de 2024, 25, estamos iniciando mais um culto. Lembrando os irmãos que, como o meu celular está estragado, o culto não está sendo feito ao vivo, ele está sendo gravado, porque eu não estou podendo acessar o meu celular, o meu Facebook, está sendo pelo da minha esposa, e nós iniciamos, por estar fazendo gravados, iniciamos o culto pelo YouTube. Para que o culto seja gravado online no YouTube, a gente tem que ter um número mínimo de seguidores. Se assim o senhor tocar, se quiser ir lá e colocar como inscrito, para podermos, quando o meu celular voltar, eu tiver meu celular novamente, a gente poder gravar simultaneamente no Face e no YouTube. No YouTube o canal é Ministério Batista Apostólico Toca de Chofar. São 3 canais, um falando sobre a volta de Jesus ali em Porto Seguro, o outro falando sobre a volta de Jesus ali na Grande BH, e este que é Ministério Batista Apostólico Toca de Chofar Cultos. E pelo Facebook continua o Apóstolo Carlos Ferreira. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Leva nossos pensamentos cativos e obediência a Ti, para não dispersarmos e para absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, também, na autoridade que me deste dos altos céus, faço cair por terra toda tentativa, todo intento das trevas e dos homens de tentar impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto, de tentar impedir que esse culto chegue aqui onde o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e pode me ouvir. Deus está aí, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e pode me ouvir. Tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Se você quiser fazer um ato profético, envia por este canal a sua petição. Não sei como que funciona no YouTube, se tem condições, mas no Facebook é pelo Messenger da minha esposa. É fácil entrar em contato. O meu, por eu não ter acesso a ele, eu entro de vez em quando, mas de tempo em tempo eu estou olhando ali. Chegando em nossa mão, um papelzinho como este aqui, vamos transferir, colocar na caixinha no devido momento, vamos estar queimando, em agradecimento pela resposta. Mas isso é um ato profético, não é necessário fazer isso. Se você agora em pensamento colocar a tua petição no presente do Senhor, o Senhor vai responder. Então, coloca a tua petição em oração na mente agora e vamos orar. Deus e Pai,
Coloca a petição que está sendo formulada agora por este, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca cada uma petição que está aqui no nome direito, ó Pai. Coloca as petições que aqui estão nessa caixa que ainda não foi respondida, ó Deus. Coloca, Senhor, as necessidades, o suprimento, o que cada um precisamos. Tanto este e essa que está assistindo, eu, a Jandira, o MBATS como um todo, ali o Ministério com um livro meu, Mensagem do Espírito Santo e a minha autobiografia, como também o ateliê da Jandira, com toda a complexidade que anda, tudo que envolve aquele ateliê, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, como o Senhor tem feito até aqui. Agradecemos pelo que o Senhor tem feito e pedimos pelo que há de fazer. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou para mim hoje é esquecer o que ficou para trás. Tem pessoas que se tornam profissionais e teve um período muito grande no meio evangélico isso. Não vou questionar se é ou deixou de ser um mover do Espírito Santo. A pessoa viver de testemunho. A pessoa transformar o testemunho dele como uma moeda mercante, como um ganho de vida. Não esqueço uma vez, no seminário, em que o pastor que estava ministrando para a gente, ele contou que teve uma pessoa, um missionário, na igreja dele, levando a palavra, dando testemunho. Depois esse missionário, essa pessoa, pediu para ele o dinheiro para voltar. Ele falou com o homem assim, não vou te dar o dinheiro não. O homem achou estranho, ele falou, sabe por quê? O mesmo Deus que te trouxe até aqui te leva. Porque se você vai agindo assim, você está agindo como um mendigo espiritual. E aquilo eu achei engraçado, mendigo espiritual. Como tem pessoas que mendigam, pastores, apóstolos, líderes, evangelistas, mendiga as migalhas do povo, mendiga o dinheiro. Para dar um testemunho de vida, tem que ter X de dinheiro, tem que ter no mínimo X pessoas para mim ir, tem que ter X de pessoas, e não só para poder pregar, não só para poder louvar, mas até mesmo para testemunhar. Ah, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a mensagem de hoje é esquecer o que ficou para trás. Olha como que Paulo fala em Filipenses. Como é que Paulo fala em Filipenses? Carta aos Filipenses. A respeito da situação. Marca para nós, Dira, com a cordinha sua, essa parte de Filipenses, que nós vamos voltar nela mais uma vez. Filipenses capítulo 3. Aí você põe a cordinha que nós vamos voltar para facilitar a vida. Eu poderia fazer o texto todo seguido, mas vou interromper o texto para dar uma lógica, um sentido. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Na sua fala, considera como o quê? Refúgio. Existem umas versões, até mais antigas, que fala como esterco. Esterco seria estrume. Uns falavam esterco, outros falavam estrume. Considerava como estrume, como esterco, como lixo da Jandira, refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que proceda da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele pega todo aquele conhecimento dele, no momento que ele aceitou Jesus como seu Salvador, que ele narra no capítulo 9 de Atos, que caiu como escama vindo dos olhos dele e ele passou a enxergar o mundo espiritual. Ele pegou tudo o passado e jogou fora. Ele considera aqui que perdeu tudo. Eu lembro que uma das coisas para mim mais difícil, mas eu não demorei, rapidamente eu respondi em perder, foi o meu book. Eu tinha um book muito grande, naquele book ele tinha fotos, recortes de jornais, como é que fala, diplomas e mais diplomas, na parte de artística, de cênica, de apresentação, como também de entretenimento. Tinha um vasto campo em Minas Gerais, propício e próximo a alcançar um espaço maior que seria no Brasil. Para onde eu ia, eu levava aquele book. Deus mandou queimar. Eu queimei. Primeira coisa que Deus mandou queimar. Depois, eu queimei um volume consideravelmente de um metro, meio metro de coisas na garagem da casa da minha mãe. Depois, na mesma sequência, um mês depois, eu queimei, levei carrinhos e mais carrinhos, levei no lote vago muitas coisas. Quando eu saí da casa da minha mãe, fui montar uma firma de decoração de festa e animação com minha esposa, no terreno da casa da mãe dela, fui para lá morar. Antes de entrar no terreno, Deus fez eu queimar outras coisas mais. Fiquei em um processo aí, mais ou menos de uns 6 meses depois, casamos. E ao casar, e hoje em dia ter nossa independência, não estar debaixo do teto dos pais, nem dos sogros, Deus levou a gente a destruir mais coisas. Não apenas eu, mas a minha esposa também. Nós eliminamos coisas que nos arremetiam ao passado, que de uma maneira direta ou indireta remetia-nos às trevas. E eu entendo quando Paulo fala aqui que esquecer o que ficou para trás, a perda. Na minha conversão eu também considero que, como a minha própria mãe falou, parece que você não é aquele filho que nasceu do meu ventre. Eu fiquei totalmente diferenciado do que eu era antes. Para melhor, lógico. Mas considerando tudo como perda. Tudo. E o interessante é que ele fala tudo. E não é qualquer pessoa. Aqui é Paulo. Antes de converter, o nome dele era Saulo. Olha para vocês verem aqui, em Filipenses mesmo, versículo 4 e 5. Volta um pouquinho. No 3, versículo 4, ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreu. Quanto à lei, tu era fariseu. Ele era benjamita. Ele era fariseu. Uma das seitas, uma das tendências religiosas mais radical no judaísmo eram os fariseus. Estudiosos, sim, mas era diferente dos escribas, porque eles eram estudiosos radicais. Olha o que Paulo diz a respeito dele mesmo. Deixa essa fitinha aí. Vamos em Gálatas, volta só um pouquinho mais, no capítulo anterior. Não 2, né? Filipenses, Gálatas, 2 anteriores.
Olha como que é a questão de Paulo. Paulo diz no capítulo 1, versículo 13 e 14. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-los. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levo a vantagem de muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Extremamente zeloso. Tem uma passagem que ele fala que ele achava que ele estava prestando culto a Deus quando ele matava os cristãos. Os cristãos eram hereges, os cristãos eram uma seita. Então, se ele conseguir eliminar essa seita, arrancar essa erva daninha, cada pessoa que eu matasse, eu estava prestando culto a Deus. Por quê? Porque ele era extremamente zeloso às tradições dos seus pais. Os seus pais dele eram fariseus, ele era tremendamente mais. Só que ele fala aqui que ele era excessivamente mais vantajado, ele era excessivamente mais representativo dos jovens da época dele. Ele cresceu de uma maneira tão doutrinária com relação ao judaísmo, dentro da visão dos fariseus, que as pessoas ficavam surpresas com ele, contanto que ele se destacava no meio dos jovens, depois dos adultos. Olha o que mais fala sobre ele aqui, em Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Este Saulo, que se tornou Paulo, depois de se converter, Atos, capítulo 21, versículo 39, ele diz assim: Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma cidade importante cidade da Cilícia. E peço ao Senhor que me permite falar com o povo. Então, você não é menosprezando, né? Óbvio. Mas quando uma pessoa mora no interior, ele tem um horizonte de vida que não deixa de ser importante, mas de certa forma mais limitada. Hoje em dia não, hoje em dia porque a internet vai em tudo que é canto. Teve época no passado que as pessoas não tinham acesso à televisão, então ela ficava assim com a informação meio desconectada. Mas hoje em dia a internet vai em qualquer lugar, e qualquer lugar que você for, a internet te mostra o mundo. Mas mesmo assim, morei 3 anos em Porto Seguro. Porto Seguro não tinha elevador. Porto Seguro não tem, né? Elevador e nem semáforo. Então você comenta com as pessoas, elas não têm experiência do que é subir um elevador, o que é passar por um semáforo, tanto de pedestre como de carro. Só um exemplo simples do interior. Mas quando ele fala aqui que eu fazia parte de uma cidade muito importante da Cilícia, significa que a Cilícia era uma região e Tarso era uma das cidades mais importantes, era uma cidade centro, era uma cidade que concentrava a informação, concentrava tudo. Ele nasceu ali, mas se não bastasse ele ter nascido ali, ele não viveu ali. Olha para vocês verem aqui no capítulo 22, Atos. Coloquei aqui Apocalipse, Atos. Deixa eu consertar isso aqui, senão acaba errando. Olha, acaba esquecendo.
Atos 22, versículo 22, olha o que ele diz aqui, no capítulo 3, no versículo 3 e 5. Atos 22, 3 e 5, ele diz o seguinte assim: Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Olha para vocês verem. Ele sai da cidade de Tarso, lá na região da Cilícia, ainda criança. Significa que os pais deles, por morar nessa região da Cilícia, tinham uma mente, tinham uma visão, tinham uma compreensão maior de mundo. Lembro de uma conhecida minha, da Jandira, que morava no interior. Quando chegou em Porto Seguro, ela ficou assim abismada, que ela encontrava dificuldade, que ela achava Porto Seguro muito grande. E Porto Seguro, para nós que morávamos em Belo Horizonte, Contagem, na grande BH, era um interiorzão, mas para ela era grande. No caso aqui, para os pais de Paulo, eles eram da região de Cilícia, ali de Tarso. Eles ensinaram o filho com uma mentalidade, com conhecimento, bem mais de uma cidade conhecida, mas não tão conhecida como Jerusalém. Paulo foi arrancado da Cilícia e foi levado para Jerusalém, o centro importante do Oriente Médio. As coisas que aconteciam no Egito, as coisas que aconteciam na Síria, as coisas que aconteciam em Roma, tinha muita informação chegando rápido em Jerusalém. Para os tempos da época, o rápido era meses, até anos, né? Não é igual na internet, que é segundos. Mas chegava rápido. Mas se não bastasse isso, quando a criança chegava nessa idade, lá no judaísmo, eles não tinham que ir para a escola, não. A escola que a gente conhece hoje era um luxo para a Grécia, para Roma. Isso para os filhos de imperador, de general. Estudar as constelações. Moisés foi criado e aprendeu de tudo. Números, constelação, lei e tudo mais. Aqui, quando você pega um Oriente Médio, um lugar pobre, um lugar miserável, você pega ali Jerusalém, você vê que para eles o que era estudar, não era estudar na escola para poder aprender números e tal, não era estudar a palavra. O importante para o judeu era transmitir a tradição e o Torá para os filhos, que a palavra de Deus falava: ensina os teus filhos essas leis. Mas os pais normalmente passavam para os filhos as leis. Olha, o Torá fala isso, e era obrigação do pai transmitir. Mas aqueles filhos que tinham mais condição financeira, aquelas famílias que eram mais vantajosas, elas simplesmente mandavam os filhos aprender com os mestres, com os sumos sacerdotes, com os escribas. E na época de Paulo, não existia ninguém melhor e mais conhecedor da palavra do Torá e das tradições do que esse Gamaliel. Lá em Atos fala sobre esse Gamaliel, que na hora que eles queriam matar os discípulos, ele tomou a palavra, mandou os discípulos sair, sair o discípulo do lugar e falaram com ele: olha, gente, cuidado, vocês vão bater com esses homens. Se o que eles estão fazendo é seita mesmo, vai perecer, mas se não for, cuidado para você não estar lutando contra Deus. Esse Gamaliel. Ele era o mestre dos mestres. Agora, se pergunte, qualquer pessoa ia ter esse privilégio de aprender com o mestre dos mestres? Não. Eram só pessoas de família de posse,
pessoas de família de tradição, pessoas de famílias influentes na região. E eu não estou falando da influente na região da Cilícia, não. Em Jerusalém. Essa conhecida nossa saiu lá do interior de uma outra cidade, chegou, acho que saiu de Belmonte, chegou em Porto Seguro, ficou assustado com Porto Seguro. Eu e minha esposa tínhamos saído da grande BH e fomos para Porto Seguro. Eu fiquei assustado com ela e fiquei assustado com a civilização, com o tamanho da cidade de Porto Seguro. Na época, né? Isso lá, 2010. 2010 não, 2015. Aqui, de repente, vem esse casal com uma influência numa cidade não tão pequena, mas importante, não tão importante como Jerusalém, e chegando ali, eles têm o privilégio e condições financeiras de colocar o filho dele para aprender aos pés de Gamaliel. Significa que Saulo, que depois torna Paulo, ele aprendeu profundamente sobre o Torá, sobre os profetas, sobre os salmos, sobre as tradições. Não é qualquer pessoa. Quando ele fala assim, olha, eu perdi tudo. Não foi simplesmente uma infância, uma juventude, não, foi uma bagagem gigantesca de informação, ele perdeu. E ele era tão conhecido que, olha para vocês verem aqui em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Versículo 13 a 16. Assim, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos, não é poucas pessoas não, tenho ouvido a respeito deste homem, que é Saulo, que se tornaria Paulo, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autoridade dos principais sacerdotes, quer dizer, tinha ligação com a liderança, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e de reis, bem como diante dos filhos de Israel, que é os judeus. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias falou assim: ô Senhor, não me leva para esse homem não, que esse homem tem uma fama gigantesca. Muitas pessoas têm falado para mim o que esse homem tem feito. Ele não era uma pessoa anônima em Jerusalém. Ele não era uma pessoa anônima no Oriente Médio. A fama dele ia na frente dele. Não era qualquer um. Ele tinha um acúmulo gigantesco de conhecimento e aprendizado. Perdeu tudo por amor a Cristo. Olha no capítulo 26, Atos 26. Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículo 4 e 5. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, desde a infância da juventude, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiseram testemunhar, porque, na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Olha como que ele fala. Ele não foi conhecido nessa época de perseguir os cristãos, não. Desde outrora, desde a mocidade, o povo e a Jerusalém toda
sabia quem ele era. Ao ponto de receber carta das autoridades para fazer as coisas. Ele estava com as vestes de Estevão. No momento que o povo apedrejou Estevão, foi ele que deu a palavra assim, executem. Ele era um cara de extremo conhecimento, de uma extrema importância, não só religiosa, mas também financeira, social, ao ponto de Jerusalém conhecer ele desde a infância. Você vira e fala assim, mas é estranho que você está dizendo isso, porque o que tem de crente que vive tirando o passado dele para fora, se ele faz isso, nós vamos ver mais na frente, com o propósito de Cristo, é outros 500, nós vamos ver mais na frente. Mas eu digo aqueles que não querem largar o passado porque ele usa o passado dele como moeda mercante. Ou para poder subir no púlpito e ganhar das pessoas, ou então para como mendigo ficar mendigando as pessoas. Olha, eu sou órfão, eu fui órfão. Olha, me ajuda porque minha mãe morreu, meu pai morreu. Olha, veio a pandemia e matou todo mundo. E aí a pessoa fica presa lá no passado. Começa a trazer à memória um passado que se questiona o porquê. Eu tenho experiências tantas, graças a Deus, estive conversando com a minha esposa, aí no dia seguinte conversei com a minha mãe, falando com ela no momento tem entendeu errado, mandou para mim um áudio, voltei a ligar para ela de novo, falei, não mãe, estou dizendo que a senhora e o papai nos criou de uma maneira muito própria para o mundo, não só eu como meus irmãos, em qualquer circunstância nós estamos prontos para enfrentar. Meu pai e minha mãe viviam acampando, vivia pescando, tinha aquela vida mais alegre, minha infância foi alegre, minha vida, minha juventude foi alegre. E de repente naquele ritmo ali, a gente aprendia com a escassez, com a abundância. A gente comia de tudo, de toda forma, a gente vivia assim. Se passasse a noite na pescaria no relento, olhando para o céu, para a gente era festa. E lá vai muitas coisas. Falei assim, isso não, a senhora, pelo contrário, só preparou nós para o mundo. Inicialmente não consegui entender muito meu pai. E falei para ela que no catolicismo, o grupo de jovens foi um instrumento de Deus para me ajudar a entender o meu pai, que também nos amou e que nos deu essa liberdade, essa estrutura. Mas a minha mãe muito mais. Quantas e quantas vezes que ela nos livrou da mão do meu pai para ele não nos castigar severamente. E por isso eu poderia ficar aqui contando tantas coisas que eu fiz na infância. Viagens, meu pai era chefe de trem, a gente viajava de trem. Experiência com os amigos, acampamento com os amigos. No grupo jovem, durante 10 anos, um trabalho ativo, presente. Eu não era católico por ser católico tradicionalmente, eu era católico praticante. Tínhamos atividade no grupo jovem, tínhamos atividade na igreja local. Cheguei a representar a igreja local no estado e no país. Mas eu não trago essas experiências, porque é passado. Quando a Jandira me apresentou o Evangelho, Deus me mostrou que eu estava sempre preparado para ser bruxo. Eu não era bruxo, mas estava trilhando o caminho de bruxo. Eu conheci várias áreas da nova era. Não esqueço que logo no início da minha conversão, por uma situação lá, deu um probleminha entre eu e Jandira. Eu falei com ela, vou deixar você e vou ir para Brasília. Porque lá em Brasília, na época, era o centro que fluía a questão da nova era. E eu queria ir para lá para confrontar, porque eu estava sempre preparado na nova era. Deus falou, não, não é esse o meu propósito para você. Eu poderia pegar minha experiência de nova era e ficar no púlpito ali contando para as pessoas e ganhar muito dinheiro. Eu sei o que é você ter experiências antes da conversão
experiência que poderia trazer você lucro. Mas Paulo fala aqui, esquecer essas coisas que para trás ficam, que eu considerei como perda, como refúgio, como lixo, como estrumo, como esterco. Aí você fala comigo assim, tá, então Paulo se converteu, aceitou Jesus como Senhor Salvador, esqueceu do Saulo, que antes de se converter era Saulo, e agora ele está dando testemunho da nova... Não. Quando ele fala que deixo para trás, não é só do judaísmo, é no cristianismo também. Você fala, olha para vocês verem aqui, como que ele se considera. Vamos lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 3 também, dando sequência. Versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. No passado, não. Como cristão, como apóstolo. Aí ele fala, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha como que ele fala incrível. Irmãos, quanto a mim, eu não me considero alguém que já alcançou o ápice. Aqui, quando ele fala para os filipenses, ele já estava no evangelho há muito tempo. Quando ele fala assim, olha, pelo contrário, eu esquecendo das coisas que ficaram para trás, não é só das coisas de um Saulo não convertido, não, é das coisas do Paulo convertido. Porque se o Paulo ficar preso naquela experiência dele de ontem, ele não vai viver o futuro, ele não vai avançar. Eu aprendi uma coisa que Deus falou uma vez comigo. A gente não pode viver essa experiência com Jesus Cristo do passado. Como diz a Jandira, quem vive o passado é o museu. Eu tive experiência com Deus ontem. Mas como que é a minha experiência com Deus hoje? Ah, mas tem tanta gente que prega a conversão dele. Ah, eu me converti, foi lá em 1900 Cafunga. Até hoje está pregando a conversão dele. Ah, mas no ano de 1900 e tanto, Deus me usou com poder, que eu levantava a mão e caía as multidão. Ah, em nome de Jesus, mas e agora? Eu não quero dizer sobre o poder de Deus manifesto, porque o poder de Deus manifesto na sua vida tem o princípio, meio e o fim, tem o propósito, mas o Deus na sua vida tem que ser constante. Quando Paulo fala aqui que eu deixo para trás as coisas, ele não deixa só a experiência do passado de Saulo, ele deixa para trás também a experiência que ele tem como Paulo, cristão. Já contei para vocês a experiência dele no passado como Saulo. Ele era um jovem muito destacado, muito conhecido, severo, matou cristãos. Mas como é que esse Paulo, que Deus falou o seguinte assim, cumpre mostrar nele o tanto que vale seguir o meu evangelho? Olha só um pedacinho de nada do que é esse Saulo que transformou em Paulo, o qual até isso também ele deixa para trás, que ele quer viver a experiência de hoje, não a de ontem. Olha para vocês verem aqui em 2 Coríntios. E o interessante é que quando ele fala aqui em 2 Coríntios, ele já começa assim, gente, eu vou dar um de louco. Eu não quero ficar me expondo, você sabe que eu não gosto de ficar expondo, mas eu vou abrir uma exceção que agora eu vou começar a contar vantagem sobre a minha pessoa.
Ele fala isso em Coríntios, fala isso também lá em Gálatas. Ele compara ele com os outros apóstolos. Ele se exalta e dá um mostrar dele. E ele fala, vou fazer um monte de louco. Dá um monte de louco para vocês entenderem ele, por que eu tenho esse ministério. Mas ele não gostava de ficar se expondo, se exibindo. É só um trechozinho aqui, lá em Gálatas, não vou lá em Gálatas, vamos ficar só aqui só. 2 Coríntios capítulo 11. Ele fala no 16 aqui, ó. 11, 16. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. Ele falou lá atrás, lá no início, lá quando ele defende lá no capítulo 1, do versículo, versículo 1, capítulo 11, ele fala que vai agir como um louco. Aqui ele fala só outra vez eu digo, ele vai agir como um louco. Aí o que ele fala aqui no versículo 22? Versículo 22. Sou hebreu. São hebreus aqueles apóstolos? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. Esse comparando com os apóstolos, com os 12. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, quer dizer, contando vantagem de mim mesmo. Afirmo que sou ainda mais. Eu sou muito mais. Eu sou muito mais ministro do que os 12 apóstolos. Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalho. Trabalhava muito mais. Muito mais em prisões. Foi mais para a prisão do que os outros. Muito mais em açoite, sem medida. Apanhou igual. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Fala 40 açoites menos 1, porque a lei manda dar 40. Se passar para 41, aquele que batia é punido. Então ele fazia 40 menos 1 para não correr o erro. Então se batia sempre 40, 39. 40 menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Isso antes daquela experiência dele lá, de Malta lá, de estar indo para Roma. Isso aqui foi 3 vezes, ficou boiando em Roma, onde estava boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes eu vivia viajando, não tinha casa não. Em perigo de rios, versículo 26. Em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, quer dizer, entre os judeus, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Gente, o que hoje em dia já fomos perseguidos por falsos irmãos. O pior de tudo é que as orações são de feiticeira, é pior que a oração de um pai de santo. Em perigo entre os irmãos. Aí ele fala no 27, em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, quer dizer, além dessas coisas que ele mostrou que é exterior, tinha um pior ainda. Ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Sabe o que é o cara implantar a igreja em todo lugar? Além de já sofrendo ações, está sofrendo perseguição, quase morrendo, ainda está ainda 24 horas preocupado com o irmãozinho lá, com aquela situação lá. Muito pior que a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, 29, quem enfraquece,
que eu também não enfraqueço? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Se tenho que me gloriar, vou gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. Aí ele vai lá